uma dificuldade que eu tô passando. Eu vou contar uma experiência, né, uma história pra vocês. Só que não é uma coisa que a gente tava esperando. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, hoje eu quero compartilhar exatamente a vida cotidiana, mas a minha em particular e não a de um motorista de aplicativo. Mas é uma dificuldade que eu tô passando, assim como qualquer outra pessoa passa essa dificuldade, seja você motorista de aplicativo, seja você que trabalha em qualquer área. É uma dificuldade de uma pessoa normal, né? Assim podemos dizer que sou uma pessoa normal, né? E eu vou contar uma experiência, né? Uma história para vocês. E dessa história e dessa situação eu quero trazer um aprendizado, porque esse é o aprendizado que eu estou vivendo e eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Então a situação é a seguinte: eu tenho um cãozinho, já vai fazer 6 anos mais ou menos, aí por aí. E na época eu morava numa casa alugada. Nessa época eu ainda trabalhava na empresa e não era motorista de aplicativo. E eu morava numa casa onde era uma área rural, não era a casa da minha mãe. E aí apareceu um cãozinho lá e a gente acabou ficando com ele, cuidando, né? Foi um cãozinho abandonado e a gente ficou com ele. E aí depois passou um tempo, eu fui morar numa casa pequena na cidade com a minha esposa. E lá nesse sítio também, que era uma casinha rural assim, eu morava também com a minha esposa. E depois eu mudei pra cidade, a gente mudou pra cidade e era muito pequeno o local, então a gente não conseguiu levar esse cachorrinho pra essa casa. E aí eu deixei com a minha mãe, ela ficou cuidando dele, né, todo esse tempo aí. E aí nessa última semana que passou, na semana passada, ele teve um problema na coluna, na espinha, né? E aí teve que fazer uma série de exames, né? A gente levou pro veterinário, a gente não sabia o que ele tinha. E aí levantou-se algumas hipóteses de algumas doenças. E aí foi fazendo exame, fez um hemograma completo, ele estava totalmente desidratado. O corpo não produzia nenhum anticorpo, nenhuma defesa para nenhum tipo de doença. Ele estava totalmente desabilitado. Chegou um certo momento que ele não conseguia mais andar. Eu pensei, vixe, descadeirou e agora complicou, né? Mas aí na verdade o problema foi na espinha e ainda e depois de alguns exames descobriu-se que ele estava anêmico, mas que ainda tem alguma doença, seja a doença do carrapato. Levantou-se até a possibilidade que ele pode ter um câncer, né, na espinha dorsal, né? E aí o tratamento dele vai ser longo. Ele está internado já vai fazer 1 semana, né? E o custo de internação não é barato, né? Então é uma dificuldade que a gente está tendo. Já tivemos um custo aí de mais de 3 mil reais com ele. E aí não vai parar por aí. Então o que acontece? É uma dificuldade. Aí eles falaram que poderiam liberar ele desde que ele voltasse a comer, porque ele não estava mais comendo, né? Era só na medicação. E agora ele voltou a comer. Inclusive eu tô voltando lá do veterinário, fui lá ver ele, como é que ele tava. Amanhã já tá completando 8 dias que ele tá lá internado, né? É um cachorrinho bem bonitinho, é um vira-lata, né? Mas ele é bem bonitinho. E ele é bem ativo, brincalhão e tal. E ao mesmo tempo ele também é um pouco estressado, ele é bravo, né? Se mexeu na comida, ele fica bravo. Mas aí ele tá bem calmo, né? Porque tá tomando bastante antibiótico e tal, tá sendo medicado na veia. Então, é assim, qual vai ser a dificuldade daqui pra frente? A dificuldade daqui pra frente vai ser que a gente vai ter que doar um tempo pra ele. E como a minha mãe já é de idade, né? Ela já tá se aproximando dos 70 anos, ela não tem força pra ficar pegando ele, levantando ele, tirando, porque ele tá fazendo xixi na sonda, inclusive, né? Porque ele não tem mais controle. Então vai ser um tratamento assim que não é só medicar e dar alimento e só. Não, vai ter todo esse cuidado, né? De estar verificando a bexiga dele, se ele vai estar fazendo xixi ou não. E também ele vai ter toda a questão de acompanhamento do tratamento, que vai sair o resultado de outros exames. Depois, se ele melhorar, né? O organismo começar a produzir anticorpos, aí vai ter todo o processo de reabilitação, onde
Provavelmente ele vai usar uma cadeirinha, né, para dar aquele suporte para ele andar, vai ter que fazer terapia, né? Então tem toda essa dificuldade. Só que não é uma coisa que a gente estava esperando. Não é um tratamento assim, tipo, passou mal, levou lá e resolveu, como aconteceu com outro cachorro lá que ela tem, né? Não, vai ser um tratamento longo. Então pode mudar muita coisa na minha rotina, né? Eu tô procurando algumas alternativas, né? Para se tem alguém que possa cuidar, se tem alguma ONG que possa dar um apoio, alguma coisa assim. Até peço para vocês, né, darem ideias aí, se alguém já passou por essa situação, qual é a alternativa, o que pode ser feito, né? Eu tô procurando alguma alternativa. Eu não vou poder levar mais para casa da minha mãe, vou ter que trazer aqui em casa, e é um apartamento meio apertadinho, mas a gente vai ter que dar um jeito, porque tem que ter esse acompanhamento. Da minha mãe é um pouquinho longe, se precisar de uma emergência, tiver que pegar ele e levar, então, tipo, né, eu vou ter a dificuldade, né? A gente vai ter aqui a dificuldade do tempo, de dedicação para ele, e vai ter também a dificuldade financeira, querendo ou não, é um custo alto. E mudou muita coisa, a gente ficou com a cabeça assim, nossa, e agora, né? A gente não pode abandonar ele, não pode deixar ele, não pode, tem que cuidar. Então, muda muita coisa. E aí, o que eu tô tirando de lição com isso, né? Tava conversando com a minha esposa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode, né? Leva lá no sítio, porque sítio tem mais espaço, dá pra cuidar, até pra fazer terapia, né? É mais fácil, mas pra gente se deslocar pra lá é difícil. E o trabalho que a gente faz aqui precisa de internet, e sinal de internet no sítio é complicado, né? Então, e todo dia lá também fica inviável. E só que aí eu parei pra pensar, falei, nossa, né? Ontem eu conversei com a minha esposa e falei, tudo bem que realmente vai mudar muita coisa, é muito difícil, né? Mas se a gente parar pra pensar, a vida nossa é feita de dificuldades. E como a gente consegue ter resultados na vida? As pessoas que mais têm resultado na vida são pessoas que mais criam soluções. As pessoas que mais dão soluções. Então, a um certo momento eu cheguei e falei para minha esposa, mas a gente está falando muito dessas dificuldades. A gente tem que começar a falar de solução. E no canal eu sempre falei sobre isso, solução. A gente tem que trazer solução. Então, é dificuldade? É dificuldade. Então é uma dificuldade, eu tô contando essa história dessa dificuldade porque todo mundo passa por alguma dificuldade. E se a gente parar para pensar, a gente vive muito a dificuldade. A gente não vive a solução. Então a gente tem que começar a parar. Eu comecei a parar para pensar e a gente começou a conversar. Eu falei para minha esposa, então agora vamos falar das soluções. Vamos falar o que a gente tem que fazer. Porque é a gente que vai fazer. Ninguém vai fazer por nós. É nós que iremos ter que fazer. Então, se a gente não começar a falar de solução, a gente vai parar no tempo. E esse momento é um momento que eu tô em transição de troca de carro. Todo mundo sabe que eu tô pesquisando, tô estudando, tô buscando alternativa, tô procurando fazer o melhor negócio, porque é o meu trabalho. E ao mesmo tempo, eu tenho que solucionar as questões pessoais. Então eu tô contando essa história pra vocês, porque assim, é uma história que eu tô vivendo, que eu tô compartilhando. Então, além do nosso trabalho, a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. Então, além do YouTube, de eu estar trazendo o meu dia a dia do aplicativo, eu tenho a minha vida particular. E eu tô compartilhando isso também, por quê? Porque a gente não pode viver a dificuldade. A gente tem que entender a dificuldade, porque todo mundo passa, mas a gente tem que viver a solução. O que é a solução? É a prática. É você pensar, o que eu tenho que fazer para passar por esse obstáculo? Então foi isso que a gente conversou. Será que é inviável realmente trazer ele para o apartamento, mesmo que fique apertado, mesmo que fique um cheiro, mesmo que fique... É dificuldade, mas é um momento. A gente tem que assumir o comando da situação e não ser tomado pela situação. E a gente tem que ir lá e fazer. O que a gente tem que fazer? Vai lá e faz. É difícil? Mas tem que fazer? Vai lá e faz. A gente tem que fazer a seguinte pergunta. Faça essa pergunta quando você estiver passando por uma dificuldade. O que eu tenho que fazer para ultrapassar este obstáculo? Porque a dificuldade é um obstáculo que tem que ser passado. Ele vai passar. É um momento. Então, se a gente viver muito a dificuldade, a gente faz com que essa pequena situação da nossa vida se torne um caos da nossa vida. E a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que dominar a situação. Você é o sujeito da situação que vai resolver esse problema. E pronto, e segue o seu caminho rumo aos seus objetivos. Então é isso que eu vou fazer. Tem que trazer aqui? Vamos trazer. Tem que resolver? Tem que fazer isso? Fazer. E aí vai buscando as alternativas.
É isso que a gente tem que fazer. Então é esse recado que eu queria trazer para vocês, né? Comenta aí o que vocês acharam desse aprendizado, dessa situação. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, porque ajuda muito no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês, principalmente você que chegou até o final desse vídeo. Desejo a você um ótimo descanso se você estiver em casa com a sua família. E se você estiver na rua, na luta aí no seu dia a dia de trabalho, que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia, chegando em casa com saúde, segurança, com alegria e, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.